E antes de entrar aqui com o meu convidado, estar como convidado, todas as pessoas são convidadas a participar do programa Vamos Conversar. E hoje eu vou falar com o vereador Marcelo Simon, do MDB. Mas antes eu quero colocar aqui um vídeo da fala do Marcelo Simon no Legislativo Municipal para a gente entrar já direto nas situações que ocorrem dentro do município de Alecrim. Vamos ouvir aqui rapidinho a fala do Marcelo Simon. Muita gente já viu, porque ele já postou na rede social dele, eu já postei também, repliquei aqui, mas é interessante para o programa, para as perguntas que nós vamos fazer ao Marcelo Simon, para o que ele vai fazer colocação aqui no programa, que vejamos novamente esta colocação dele no plenário do Legislativo Municipal de Alecrim, local onde ele tem imunidade parlamentar. Ele é vereador, ele tem imunidade parlamentar e pode se manifestar da forma como achar melhor, e nós vamos colocar justamente a fala dele dentro do Legislativo Municipal de Alecrim. Vamos ouvir. Venho então novamente à tribuna como líder da bancada do MDB me manifestar as situações que vêm acontecendo dentro do nosso município. De novo, situações de vídeos e situações adversas. No governo do MDB sempre foi valorizado diversos valores e principalmente valores dos servidores e os deveres dos servidores. Como comentei na minha proposição, que eu iria me manifestar a respeito dessas situações, sim, concordo que tem que ser aberto sindicâncias, tem que ser aberto a apurar os fatos, dependente para quem for. Não defendo ninguém que esteja errado, acho que toda situação errada tem que ser cobrada. Me reporta um vídeo que, por surpresa, recebi que o prefeito do município fez a seguinte explanação. O Marcelo pega uma retro, vai lá no interior e tomba a retro. Eu faço uma pergunta para os vereadores dessa casa, em especial aos homens, né? Todos são pais de família. Quem de vocês pegaria uma máquina e ia para o interior tombar essa máquina, pôr sua vida em risco, tendo crianças em casa te esperando e sabendo que o salário da prefeitura, uma viúva não consegue manter somente a família? Quem de vocês? Então eu faço esse questionamento. Outra, se for errado, abra uma sindicância. Tem que ser aberto esse fato. O que não pode é um prefeito, sem abrir uma sindicância, sem apurar os fatos, e numa praça pública espanar uma frase assim. Quantos dias o Marcelo ficou parado na garagem? Eu consigo provar isso. Mas não vai ser aqui agora que eu vou comentar. Vai ser no momento oportuno. E vai ser provado. Outra situação. Não querem trabalhar. E ele repete. Não querem trabalhar, se referindo aos servidores cobrados pelo vereador Baixinho que estavam sentados na garagem. Insubordinação, prefeito. Insubordinação é um ato de não cumprir ou desrespeitar uma ordem direta de um servidor. Me desculpe a sinceridade. Ou o senhor não está fazendo a sua função de cobrar os secretários, ou os seus secretários e chefes da garagem não estão cumprindo com a sua função. Porque funcionário tem diretriz, ele tem que cumprir o que for estabelecido na diretriz do servidor público. É lei. O servidor que não cumprir a diretriz do concurso, ele pode ser exonerado. Então, se o servidor está sentado na garagem porque não quer trabalhar, é porque o chefe não botou trabalhar, ou o chefe não abriu uma sindicância. Porque eu duvido que tenha um lá que está sentado por não querer trabalhar. Sim, eles passaram num concurso público, o qual o concurso público tem diretrizes do cargo, que significa as funções de cada cargo. Portanto, essa foi a fala do vereador Marcelo Simon no Legislativo Municipal de Alecrim. Falas bastante fortes, bastante diretas também. E essa situação que ele coloca de servidores parados no galpão de obras da prefeitura, nós recebemos esse vídeo. E não vamos exibir nenhum vídeo que recebemos aqui de Alecrim em respeito ao gestor municipal que ainda não participou aqui do programa. Porque com relação aos vídeos que a nossa reportagem recebeu de Alecrim, nós queremos exibi-los durante uma entrevista com o gestor municipal, com o prefeito municipal. Não é o caso hoje do vereador Marcelo Simon de Alecrim, que eu já trago aqui para a nossa conversa. Marcelo Simon, muito boa noite, seja bem-vindo e obrigado por aceitar o meu convite para você participar aqui do programa Vamos Conversar. Boa noite, nobre edil do município de Alecrim, seja bem-vindo. Primeiramente, né, Silvio, eu quero agradecer o convite, tá, para expor a versão da minha parte, né, que seguidamente vem acontecendo situações
envolvendo, em especial, o vereador Marcelo, e situações que estão tentando distorcer perante a sociedade. Aí eu ressalto novamente o convite do senhor, né, que abre uma porta, um caminho para nós expor para a população a real situação dos fatos, né? Vereador Marcelo, durante a nossa entrevista, eu vou colocando a imagem, tá, em primeiro plano do senhor, tá? E já faço a primeira pergunta. Essa sua fala no Legislativo Municipal de Alecrim, ela foi muito contundente, foi uma fala bastante direcionada ao prefeito de Alecrim, diante de uma situação que o senhor foi cobrado. E o senhor disse que no momento oportuno o senhor vai levar provas. Qual é esse momento oportuno? Quando o senhor pretende novamente trazer à tona esta situação e por que desta sua fala no Legislativo Municipal? O que aconteceu? Vereador Nobre Edil de Alecrim, Marcelo Simão. O fato foi o seguinte, Silvio. Eu, além de ser vereador, eu exerço uma função de operador de máquina da Prefeitura Municipal de Alecrim, o qual eu sou concursado. E nessa função, por eu cobrar situações que a comunidade pede para mim cobrar, eu venho sim sofrendo retaliações na minha função. Inclusive, hoje eu ainda não tenho uma máquina definida de trabalho. Seguidamente, minha função é passar uma semana ou duas sentado na garagem guardando ordens. Todos ganham ordens, mas o Marcelo não. E eles vendem uma imagem que o Marcelo não quer trabalhar. Por isso que eu entrei em questão essa situação. Existe chefe, existe secretário, eles têm que abrir uma sindicância, então, eles têm que abrir uma apuração, apurar os fatos, porque eu quero que apresente uma sindicância, qualquer situação que eu me recuso a exercer minha função perante o operador de máquina. O que acontece como operador de máquina? Nossa função, ela é uma função de risco, e a gente sabe disso. Porque hoje também no Alecrim nós temos terrenos que não são propícios também, tem ondulações, tem serviços que são mais perigosos. E nós, concursados da prefeitura, nós sabemos desse risco e também sabemos do risco que vamos enfrentar no momento que a gente assume o concurso público. Por isso que eu entrei também em denúncias já, junto com a vereadora Carmen, a vereadora Helena, a respeito de serviços destinados a CCs e deixando servidores concursados sentados na garagem. O que aconteceu do fato do vídeo? Eu fui fazer um serviço, sim, onde eu acabei sofrendo um acidente de trabalho com uma máquina. Ressaltando, um acidente que não houve danos à minha saúde, que é o principal, primeiro, mas também não houve danos nenhum ao veículo do município. Não houve danos. Foi um acidente. A máquina, ela tombou, deitou, né? E acabou eu caindo fora da máquina. Poderia ter dado um acidente mais grave, mas graças a Deus não aconteceu nada. E continuei o trabalho, trabalhei normalmente durante um período com essa máquina, ressaltando que essa máquina também não pertence para mim, eu não sou lotado nela, eu estava exercendo a função nela, que o operador dela, responsável, estava de férias. Por isso eu estava trabalhando com ela também. Mas assim, aconteceu esse episódio, tá? Acidente de trabalho, volto a dizer. E o prefeito, pela minha surpresa, ele nunca se manifestou disso a respeito com o vereador Marcelo ou com o operador Marcelo. Nunca ele se manifestou. Ele foi se manifestar numa praça pública, num vídeo. Aí eu volto a dizer, quem de sã consciência, pai de família, virar uma máquina, pôr a sua vida em risco, duvido que teria uma pessoa com sã consciência que faria isso. E essa foi minha fala. Certo. Vereador... E por ter situações também, Silvio, de chefes que andam... Oi. Tá, vereador,
a imagem do senhor, às vezes ela congela devido à sua internet, tá? Não tem problema nenhum, mas o áudio continua ativo mesmo com a imagem congelada. É a questão da internet do vereador Marcelo Simon. Sobre essa situação que o senhor relata para a gente agora aqui, que o senhor fica no local de trabalho e não é chamado para fazer nenhum trabalho, fica ali ocioso. O senhor, nesse momento, nesse tempo que o senhor passa por essa situação, dentro do seu local de trabalho, o senhor é servidor municipal, né? O senhor é operador de máquinas, é o servidor municipal. Dentro desse tempo em que isso vem ocorrendo, que o senhor chama de retaliação, o senhor alguma vez comunicou, seja através de vídeo, seja através de ofício, seja através de conversa pessoal com o prefeito do município, que essa situação estava ocorrendo com o senhor dentro do seu local de trabalho, ou o prefeito já tem ciência que o senhor vem passando por essa situação no seu local de trabalho, sendo o senhor um servidor municipal? Ele tem a ciência, tá? Eu já procurei ele, inclusive, eu já fui até o gabinete uma vez, eu entrei e conversei com ele no gabinete. O dia que eu entrei e conversei com ele no gabinete, ele me colocou numa máquina. Mas, pela surpresa, logo saí da máquina. E também teve situações de chefes, né, que relataram em teses, né, que eu teria que ficar aguardando lá o meu serviço, teria que ficar sentado aguardando minha função. Por isso que eu me manifestei no vídeo. Aquele dia, Silvio, que o momento oportuno, essas provas viriam à tona. Sim, está aberta uma apuração. Eu também busquei os meus direitos, né, perante a nossa justiça, porque eu acredito que isso é inadmissível. Servidor não pode ser punido por a sua decisão ou sua opção política. Isso é inadmissível e tem lei contra isso também, né? Por isso que eu tomei essas decisões. Mas assim, é uma situação que não acontece só comigo. Infelizmente, tem mais pessoas sofrendo retaliações lá dentro. Não é um só. Vereador, se fosse só com o vereador Marcelo... Vereador, retaliações por quê? Pelo fato do senhor ter sido eleito pelo povo para ser representante dele no Legislativo Municipal? Qual é o motivo dessas retaliações que o senhor coloca aqui na nossa conversa? Essa é uma pergunta que eu faço, inclusive, para o prefeito e não tem resposta, Silvio. Porque, assim, provavelmente ele não gosta de ser cobrado. Só que o que me causa estranheza, né, quando o vereador, porque a nossa função, né, Silvio, a nossa função principal do vereador é fiscalizar. Nós somos um agente fiscal do prefeito. O vereador... Então, o que eu faço? Eu exerço minha... O vereador, a função dele é ser fiscalizador do Executivo Municipal. O papel do vereador não tapa buraco, o vereador não coloca asfalto, o vereador não limpa a rua, o vereador fiscaliza. É o trabalho do vereador. A função principal de um edil do Legislativo Municipal é fiscalizar as ações do Executivo Municipal, cobrar responsabilidades e cobrar também respostas de algo que o vereador acha que tem que ser levado para a comunidade. Então ninguém pode contestar alguém ou ninguém pode fazer represálias a alguém por estar fazendo seu trabalho de fiscalizador. Foi o povo que elegeu o senhor para ser fiscalizador. Exatamente, né, Silvio? Eu exijo um respeito também pelos eleitores que elegeram o Marcelo. E eu, quando me propus a concorrer pelo pleito eleitoral, eu sabia o que eu estava em encarar e o que eu poderia encarar. Então, eu sabia que não seria fácil, eu sabia que seria bem complicado. Mas não esperava, sinceramente, que seria tão complicado, que teria tantos obstáculos na função de vereador, né, de fiscalizador. Essa situação, ela veio ocorrendo, não é de hoje, tá? Ela iniciou em 2021, quando assumiu o governo. Eu logo me manifestei, eu sou oposição. Respeito a situação, mas eu entendo que a democracia precisa de situação e oposição. Não tem como concordar com tudo. O projeto que for bom, eu aprovo. O projeto que for duvidoso, eu reprovo. Isso é óbvio. Então, logo desde que eu assumi como vereador, e também eu sou o único vereador do município servidor da prefeitura. O único.
Eu não concordo com situações que acontecem por votos na Câmara. Eu não concordo. Então, eu tenho meu posicionamento bem claro. Eu também, eu tenho currículo particular, né? Eu acabei saindo da prefeitura por licença e interesse, fui trabalhar numa instituição financeira. Eu sou formado também, Silvio, em administração de empresas. Certo. No qual eu exerci uma função fora da prefeitura, mas morando no município, atuando. Aí, através de cobranças de eleitores do Marcelo e também situações distorcidas do próprio município, que o Marcelo abandonou o município, que o Marcelo não estava no município, eu pedi demissão do serviço que eu trabalhava, abri mão de uma carreira profissional lá fora, para vir trabalhar na prefeitura, no meu concurso novamente e atuar como vereador. Vereador eu sempre estava atuando, mas no meu consentimento, no meu entendimento, Silvio, vereador é uma função, vereador não é uma profissão. E isso tem que deixar bem claro. Nós temos no nosso município pessoas que usam o vereador como profissão. Vereador não é profissão, é uma função. Então, nós temos que ter a certeza do que a gente faz. Então, hoje eu tenho ciência. Se hoje eu estou errado do que eu estou fazendo como vereador, eu vou ser julgado no próximo ano. Eu não preciso que o prefeito faça retaliações sobre o vereador Marcelo. Para quê? Para antecipar um julgamento? Não, não é o prefeito que vai julgar o vereador Marcelo, é a população que vai julgar o vereador Marcelo na próxima pleito eleitoral. Se meu trabalho de fiscalizar, meu trabalho de estar presente na comunidade, quando a comunidade chamar, ir lá, se for preciso filmar, cobrar, eu faço. Mas quem vai julgar se está certo ou errado é a população. É a pessoa que vai apertar o número na urna. É ele que vai decidir se está certo ou errado. Então, Silvio, por esse posicionamento meu mais forte, acredito que contribua muito para as retaliações que eu sofro na função minha de operador. Muito bem, estou falando com o vereador Marcelo Simão. O senhor é presidente da mesa diretora? É o atual presidente, é o senhor? Eu sou o líder da bancada do MDB. Ah, o líder da bancada do MDB. Então tá bom, me desculpe, eu achei que o senhor era presidente da Câmara dos Vereadores. Líder da bancada do MDB, Não. Muito bem. Eu quero dizer que eu convidei também para essa entrevista, eu convidei também o vereador Baixinho, que resolveu não participar por orientação jurídica da advogada dele, pediu para aguardar um pouco mais e só depois, mais tarde, daqui a algum tempo, concederam entrevista para o programa Vamos Conversar. Mas o vereador Baixinho também foi convidado para participar dessa entrevista hoje, no entanto, não aceitou em virtude da orientação jurídica da sua advogada. Bom, vereador, essa situação, né, de que o senhor disse que sofre retaliações, eu acho que está esclarecida para a comunidade de Alecrim. Eu deixo aqui o microfone aberto para o prefeito se manifestar se ele se desejar. Tá? Se por acaso ele desejar se manifestar, está aberto sim o microfone para o prefeito de Alecrim, tá bom? Então deixo aqui espaço também para o executivo municipal. Nossa função aqui é esclarecer os fatos. Agora tem alguns fatos acontecendo no município de Alecrim, que a nossa reportagem recebeu alguns vídeos, inclusive esse, o senhor citou, né, de que foram lá no local de obras e flagraram os servidores públicos parados, né? Aquela situação ocorreu devido ao quê, vereador? Aquele vídeo foi feito porque o vereador Baixinho disse, segundo informações, né, disse que havia servidores parados, o prefeito disse que não, o vereador Baixinho foi lá e fez as imagens e acabou captando imagens de servidores parados dentro do galpão. Foi exatamente isso que aconteceu? Sim, Silvio, na verdade, assim, aconteceu um protesto da população, uma parte da população na Praça Municipal. Certo. Um protesto cobrando melhoria de estradas e também uma melhoria de transportes escolares. Aí o vereador Baixinho compareceu lá também nesse protesto, e acabou fazendo filmagens. Que não tinha nenhum servidor. Vereador, eu estou com problema no seu sinal, mas tudo bem. Parado na garagem da prefeitura. Aí o vereador
Eu estou com problemas no sinal do vereador Marcelo Simon, no sinal da internet, estou com problemas, né? Fica um pouco prejudicada a sua fala. Eu gostaria que o senhor repetisse, porque ficou bastante picotada a sua fala com relação a essa situação na garagem. Tá cortando ali, tá cortando. Deixa eu ver se eu consigo alterar a internet, Silvio. Só um... Tá, eu espero então, eu vou deixar a minha imagem em primeiro plano enquanto o vereador tenta reconectar a internet dele, porque na verdade nós precisamos esclarecer todos esses fatos, porque eu tenho algumas perguntas a fazer com o vereador, inclusive sobre essa situação dos ônibus. Nós recebemos vídeos onde ônibus escolares, de acordo com o vídeo, parece ser um ônibus escolar. Está cheio de crianças, inclusive algumas em pé, algumas indo para a escola no ônibus em pé, né? E há necessidade de um ônibus maior para levar essas crianças. Então nós recebemos esse vídeo também, não estamos exibindo aqui em respeito ao gestor municipal, que por enquanto não ainda nos deu um positivo que irá nos conceder uma entrevista, tá? Mas na próxima entrevista eu irei exibir todos esses vídeos. E não fiz isso agora porque o gestor ainda não confirmou a entrevista conosco, disse que se eu quisesse conversar com ele, que eu fosse até Alecrim. Não há necessidade de eu ir até Alecrim para fazer uma entrevista com o prefeito, faço online, tá? Para ir conversar tem gastos, e muito gastos, e é claro que o prefeito não iria pagar esse gasto para reportagem lá na prefeitura apenas conversar. Para fazer entrevista a gente faz online. Muito bem, restabelecido o contato aqui com o vereador Marcelo Simon. Vereador Marcelo, relata novamente para a gente essa situação da garagem, do que aconteceu. O vereador Baixinho estava lá na praça, numa manifestação das pessoas, por melhores condições nas estradas, por melhores condições de transporte público, e aí surgiu uma discussão que foi bastante acalorada, né? Foi uma discussão bastante acalorada, como nós recebemos aqui, e o vereador Baixinho então resolveu ir até o galpão onde ficam as máquinas da prefeitura, e lá ele acabou flagrando gente realmente parada, não trabalhando, mas não é porque as pessoas não querem trabalhar, é por falta de decisão da chefia, mais ou menos isso. O que aconteceu foi isso, né, Silvio? Em parte, eu não estava lá na mobilização porque eu estava na prefeitura exercendo o meu trabalho. O senhor apareceu na imagem? Aí veio o prefeito... Eu apareci na imagem também, apareci. O prefeito solicitou que provasse, né, que aquele grupo provasse lá que foi feito, que teria servidores parados. Aí eles foram até a garagem, conseguiram filmar através de um vídeo lá, filmaram nossos servidores parados. O que aconteceu? Isso foi para a internet também e ganhou uma repercussão, né? E, na verdade, foi provado que sim, estavam servidores parados lá na garagem por falta de ordem de serviço ou falta de máquina ou veículo, afim, né? Muito bem. E, vereador, não sei se o senhor tem conhecimento, né, dessa situação do transporte escolar. Eu acho que é transporte escolar, porque na imagem que nós recebemos aqui, de um ônibus com crianças, o ônibus estava lotado e tinha crianças em pé indo para a escola. Eu suponho que seja transporte escolar. Ou é transporte municipal, coletivo municipal de Alecrim. Eu creio que seja escolar. O senhor tem ciência que esse problema está acontecendo em Alecrim? E, inclusive, no vídeo cito que deveria ser um ônibus maior, com mais capacidade para dar conforto às crianças e não as crianças serem transportadas em pé para a escola. O senhor tem conhecimento desse problema, dessa situação? Assim, Silvio, eu vi esse vídeo, né? Eu não tenho certeza, né, do que vem acontecendo. Tem um conhecimento de informações que veio para mim. Informações de uma empresa, que na verdade esse vídeo é de uma empresa que ela ganha uma licitação, ela presta serviço para a prefeitura de transporte de crianças. E esse empresário, ele cobra, inclusive, do pré-ordem para prestar um serviço com mais conforto para essas crianças. Então, é uma cobrança que veio. O que veio para mim já a respeito do transporte escolar, de ônibus escolares, tá, em períodos anteriores. Inclusive, eu recebi fotos tem essas fotos, inclusive, de ônibus rodando com pneus bem carecas, vamos falar bem a verdade, com arame.
E aí, o que aconteceu? Quando eu recebi essa foto, imediatamente eu liguei para a secretária, né? Cobrei uma posição, cobrei que seria solucionado esse problema. Cobrei o pessoal do Compras também, do Obras, e realmente foi solucionado. Compraram pneus, fizeram uma compra emergencial, colocaram pneus, enfim. Mas também há relatos de motoristas também, né, que acabam, às vezes, ficando na estrada, que por problema nos ônibus. Então, é uma situação que vem acontecendo. Mas eu entendo que também essa situação tem que ser cobrada de quem é o responsável. Então, não é simplesmente você jogar um vídeo na internet e só criticar. Não, você tem que fazer uma crítica mais forte em cima se você não é atendido. Mas, realmente, dessa situação, eu já fui procurado também por transporte escolar, também ter pais que reclamam também dos filhos, né, por questão de espaço. Sim, tem uma cobrança hoje na nossa cidade, isso é verídico. E a segurança das crianças que estão sendo levadas para a escola, né? A criança vai em pé, e como eu vi na imagem, e que eu vou reproduzir esses vídeos aqui na próxima entrevista, seja com o prefeito, seja com o vereador Baixinho, que se comprometeu em participar conosco também, eu vou reproduzir essas imagens, tá? Não estou fazendo isso com o senhor hoje porque tenho ciência de que essas imagens não foram feitas pelo senhor. Então eu vou reproduzir aqui e gostaria de reproduzi-las em entrevista ao prefeito, porque o prefeito pode explicar melhor o que está acontecendo com essa situação no município de Alecrim. Então, espero que o prefeito aceite conversar com a nossa reportagem em forma de entrevista, para que ele possa também expor a opinião dele e também a posição dele com relação a todos esses problemas que vêm ocorrendo no município de Alecrim. Bom, vereador, eu tenho mais uma pergunta para fazer ao senhor, de um tema bastante polêmico. Eu gostaria de saber como ficou, como vai ficar, o que aconteceu. O repórter Lucas Marques, do grupo Conexão A Voz do Povo, na qual eu também tenho uma parceria, o repórter Lucas Marques esteve em Alecrim justamente no dia da eleição para a escolha da diretoria do Hospital de Alecrim, tá? Ele foi lá, fez uma matéria, eu retransmiti tudo o que aconteceu naquela noite, naquela votação, naquelas manifestações da comunidade de Alecrim e da forma como ocorreu a votação. Naquela oportunidade, o próprio presidente que foi reeleito saiu escoltado pela brigada militar, tal qual era a insatisfação popular. Ele, se precavendo, né, para garantir a sua integridade física, acionou a brigada militar. Foi uma votação tensa, foi uma votação com bastante manifestação, foi uma votação que deixou a população de Alecrim, de certa forma, descontente, para não usar outra palavra mais agressiva ao vocabulário. Eu quero saber do senhor o seguinte: o Legislativo Municipal, os vereadores que fazem parte da oposição, tá? O senhor que é líder da bancada do MDB no município de Alecrim, tomar alguma providência com relação a toda aquela situação? Inclusive o presidente da mesa diretora estava lá, se eu não me engano, né? Estava lá, e o prefeito também estava lá. Mesmo assim, a eleição ocorreu e depois, do dia seguinte, o que aconteceu? Como o Legislativo Municipal analisou aquela situação onde havia claramente o descontentamento da população de Alecrim? Assim, Silvio, nós, como situação da bancada do MDB, tá? Nós não fomos convidados para fazer parte de nenhuma das diretorias, inclusive da Chapa 1 e nem da Chapa 2. Então, assim, a gente compareceu. Eu particularmente compareci, estava lá no dia da eleição da chapa para estar por dentro do assunto. Não me manifestei na situação porque claramente houve uma briga de confronto ali dentro dessa disputa do hospital com as pessoas hoje responsáveis. A gente não precisa concordar com tudo, né, Silvio? Mas Sim. tem que também estar por dentro do assunto, do que é certo ou o que é errado. O hospital, hoje, ele é uma instituição privada, tá? Ou seja, uma
situação também filantrópica do SUS, por exemplo, que atende pela emergência, né, e rege um regimento interno. A informação que eu obtive através do atual diretor, que é uma situação assim, que se a chapa fosse se encaixar no regulamento, no regimento interno do hospital, ela concorreria e seria votada. Essa foi a informação que foi me repassada. Então, o que acontece? Eles não aceitaram essa chapa 2, porque tinha membros da chapa que não eram sócios do hospital. Sim, há uma situação a respeito dos sócios, a respeito de quem pode e quem não pode votar. Tanto que é uma situação que eu acredito até o próprio presidente, ele comunicou na última sessão do Legislativo, e está sendo feito um abaixo-assinado da população para tomar medidas de nível da justiça, judiciais, a respeito do assunto. No dia da eleição, eu também fui solicitar, através dessa ata, ver a situação da legalidade da eleição. O próprio diretor também me informou uma ordem do promotor de justiça alegando que aquele regimento ele era válido. Então, Silvio, como o vereador Marcelo também, né, eu não posso me manifestar em cima de uma ordem do juiz, né, de uma ordem do judiciário. Mas sim, brigar pela população, estar do lado para amparar, estando legal, sendo certo, com certeza, estarei nessa briga sempre defendendo. Vereador Marcelo, mas a gente tem que pregar sempre o legislativo, né? Certo. Vereador Marcelo, só para esclarecer, foi o Ministério Público que disse que estava dentro da legalidade ou foi o Poder Judiciário? Foi uma determinação judicial? Do Judicial, do Ministério Público, Silvio. Foi o Ministério Público. Não foi uma ordem do juiz, não foi ordem do juiz, foi uma determinação uma ordem do Ministério. Do Ministério Público. Tá certo. Isso. Muito bem. Gente, tem muitas pessoas querendo aqui participar pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp não dá. Tá? Eu já liberei o chat, o nosso chat está aberto aqui, eu já dei boa noite para a comunidade de Alecrim, tá? O chat está aberto, para quem desejar participar com alguma opinião, acrescentar alguma coisa no que está sendo dito pelo vereador Marcelo Simon, pode utilizar o chat aqui do YouTube, tá? Já está aberto para que você possa participar. Estão me chamando aqui no WhatsApp, mas no WhatsApp eu não tenho como atender agora, só após ao programa, tá? Só após o programa. Então, você pode utilizar o chat do YouTube para fazer suas colocações. Oi, pois não, vereador? Mas assim, eu também, nessa situação do hospital, quero ressaltar que para mim, para o Marcelo e para a bancada do MDB que o Marcelo representa, independente de quem for estar administrando ou coordenando o hospital, para nós o que interessa mesmo é que o hospital cumpra a necessidade dele e atenda bem a população. Então, hoje a nossa maior cobrança é isso, que o hospital atenda a demanda da população. E o hospital atende? E o hospital atende a demanda da população? O hospital atende bem a população? Tem situações que são apontadas que terá que ser revistas. Isso é óbvio. Já aconteceu situações que tem que ser revista. Então, eu particularmente já cobrei também, já apontei situações que eu achava que não era certo. Mas é que nem nós lá no Legislativo. Só que hoje o que acontece no hospital hoje do nosso município, ele é um hospital que está bonito. Ele é um hospital que visivelmente ele tá bem em ascensão. Ele está sendo, querendo ou não, ele está sendo bem administrado. Então, se tem outra equipe querendo administrar, é louvável, né? Eu, na minha parte, não tenho problema nenhum contra isso. Que nem eu ressalto novamente, que seja bem administrado, que seja pro bem do município. Porque teve tempo, Silvio, também tem que ressaltar isso, que nosso hospital passou por períodos muito turbulentos. Que teve tempos que nós não tinha no nosso município condições para pagamento de energia elétrica, pagamento de contas básicas do município. E sim, foi durante o governo do MDB que foi mudado essa situação do hospital do Alecrim, através de ajudas, através de investimentos, através de incentivo, né? Ele mudou a realidade do hospital. Que bom que hoje tem mais chapas que vêm concorrer para o pleito, para a diretoria do hospital. Mas também teve situações que não dava quórum, que praticamente uma eleição não dava um quórum para eleger uma diretoria. Mas eu sei que essa situação vai mudar agora, a população vai começar a cobrar mais, e é o certo, né? É o certo.
tem que cobrar mesmo, é direito, tem que cobrar. Vereador Marcelo Simon, voltando à sua situação inicial da entrevista sobre a sua fala no Legislativo Municipal, o que o senhor pretende fazer? O senhor já expôs isso no parlamento, no parlamento, aliás, o senhor já expôs isso, essa sua situação que você vem passando junto ao Executivo como servidor público municipal. O que o senhor pretende fazer mais diante dessa situação para que não seja prejudicado dentro da sua função de servidor municipal e não de parlamentar do Legislativo Municipal? Na verdade, Silvio, eu já busquei o Ministério Público, tá? No meu ponto de vista, hoje eu estou sofrendo no meu trabalho um assédio moral, tá? E hoje é dever do cidadão ter direito de defesa, né? Então, eu já estou, né, nessa cobrança perante o Ministério Público. A situação onde eu expus, né, que no momento que o promotor solicitar provas consistentes, imagens, ele terá. Porque o que não falta é testemunhos, né, Silvio, do que eu venho passando. Isso é óbvio. Tem pessoas que me ligam, tem pessoas que me cobram. Só para relatar, hoje nós temos servidores que estão com atestado de depressão por ter passado a situação de ter ficado lá na garagem, fechado, não ter função. Estão hoje com depressão. Então isso não isso não é um privilégio só seu. Eu chamo privilégio de uma forma eu chamo de privilégio de uma forma sarcástica, tá? Não que eu estou dizendo que ele esteja sendo privilegiado. Não, eu tenho que explicar, porque daqui a pouco a comunidade vai pensar o contrário, né? Vai dizer, pô, o Silvio diz que ele é privilegiado por estar sofrendo o que ele diz, né? Que é essa perseguição, essa como é que você usou a palavra? Retaliação, né? Então, o privilégio que eu falo é de uma forma sarcástica, entre aspas. Então, o senhor não é o único privilegiado de estar sofrendo retaliação. Tem mais gente junto com o senhor sofrendo esse tipo de retaliação, vereador? É isso que o senhor está afirmando? Infelizmente, tem mais gente sofrendo. Que assim, eu tenho mais colegas que já procuraram também os órgãos competentes, né, para reclamar a respeito de situações que vêm acontecendo. Então, se fosse só comigo, né, Silvio, tudo bem, tem problema. A gente vai levar no peito e eu sei que como é a política, infelizmente, né? Mas infelizmente, não é só comigo. Então, quando começa a abalar outras pessoas, você não pode deixar quieto, você tem que ir atrás de resposta. Olha, eu gostaria muito... Não existe uma resposta, né? Certo. Eu gostaria muito que o prefeito de Alecrim aceitasse conceder uma entrevista para a nossa reportagem, porque os fatos que o vereador Marcelo Simon coloca aqui nessa nossa conversa, nessa nossa entrevista, no programa de hoje, são graves, são muito graves, muito gravíssimos, aliás, né? Principalmente dessa situação que o vereador retrata de retaliação. Tá? Então eu gostaria muito que o prefeito de Alecrim, que a assessoria de imprensa, não sei se há assessoria de imprensa em Alecrim, que o prefeito de Alecrim entrasse em contato com a nossa reportagem, porque nós já entramos em contato com ele, tá? Para que concedesse uma entrevista e falasse sobre essas gravidades que ocorrem e que o vereador está dizendo que ocorre dentro da gestão municipal de Alecrim. O prefeito é o Elmo Anastácio Dúlios, né? É o Elmo Anastácio Dúlios. Eu gostaria que o excelentíssimo senhor prefeito Elmo Anastácio Dúlios entrasse em contato com a nossa reportagem. Pode ser amanhã, prefeito. Eu dou o espaço que o senhor quiser aqui amanhã. Eu já tenho uma entrevista agendada às 8h30, mas a partir das 9h15 eu dou espaço ao senhor para que o senhor possa se manifestar diante dessas gravidades que o nobre edil, que tem imunidade parlamentar dentro do Legislativo Municipal, está colocando para a gente aqui como servidor. Ele tem imunidade como vereador, mas ele não tem imunidade como servidor. Como servidor ele tem que trabalhar, tem que exercer a função dele. Ele não pode ficar ocioso dentro do local do trabalho por nenhum motivo, né? Isso, como ele falou, que alguns já apresentam sinais de depressão em virtude de retaliações. Isso são assuntos graves, gravíssimos, e que
acaba, né, essas situações, podem dizer assim, pô, mas o prefeito não é o chefe do Marcelo direto, não é o chefe direto, o prefeito obviamente delega funções, tem seus secretários, tem seus diretores, mas o prefeito é responsável pelo município e no que acontece dentro da área da gestão municipal. Então, prefeito Elmo Anastácio Dúlios, eu gostaria muito que o senhor aceitasse conceder uma entrevista aqui para o programa Vamos Conversar e que o senhor, né, se pronunciasse, que o senhor pudesse expor a sua fala, pudesse expor o seu posicionamento com relação a tudo isso que o vereador Marcelo Simon está relatando aqui no programa Vamos Conversar, que são situações gravíssimas, gravíssimas. E essas outras pessoas, Marcelo Simon, já buscaram falar com o próprio prefeito ou com alguma outra pessoa para que isso não aconteça, não acontecesse dentro do local de trabalho, esse tipo de situação? Eu estou dizendo aqui, eu estou indo, né, na fala do vereador Marcelo Simon. Ele está contando para a nossa reportagem, para a população de Alecrim que está assistindo em peso esse programa hoje. Eu agradeço aí a maciça audiência em Alecrim, muito obrigado mesmo. Mas nós temos interesse em trazer aqui também a fala do prefeito Elmo Anastácio Dúlios, viu, prefeito? Então eu peço que o senhor aceite conversar com a nossa reportagem, que o senhor venha e coloque as suas ponderações aqui de acordo com essas situações, porque é gravíssima, muito grave, né? Em nenhum momento disseram por que o senhor fica ocioso dentro do seu trabalho como servidor municipal, ou Marcelo Simon? Quando questionado os chefes diretos, eles alegam que não tem máquina, que não tem serviço, né? Porque a gente sabe que todo cargo tem suas diretrizes. Bom, então se não tem... cheguei a atuar... Se não tem máquina, não tem serviço, o senhor pode ser alocado para uma outra área onde tem um trabalho que o senhor possa ser realizado. O senhor é servidor público municipal, tudo bem que o senhor é operador de máquina, mas se não tem a máquina, sim. Deve ter um outro setor da prefeitura que o senhor possa ser útil e não fique ocioso, porque o senhor estando ocioso, né, vereador, é dinheiro público que está sendo gasto de uma forma desnecessária. E a culpa não é sua. Com certeza, Silvio. Isso é a maior briga, sabe? Porque pode ter uma realocação, pode ser destinado uma função, claro, que compatível com o cargo, né? Mas pode ser realocado por uma outra função. O que acontece? O Marcelo, eu tomei essa decisão de expor essa situação por ser vereador. Eu tenho colegas meus que eles acabam sofrendo a retaliação e eles não se expõem por medo de mais represárias, por depender, às vezes, de outras situações que podem ser questionadas, pode ser lá no futuro lá ainda penalizado mais. Só que eles vêm conversar comigo. Eles vêm, e tem situações de servidores que foram atrás do prefeito também, para tentar expor a versão deles também, e não foram escutados. Por isso que eu venho cobrando. É meu dever também, como vereador e servidor, cobrar o direito meu e dos meus colegas. Então é isso que eu venho cobrando. Eu venho questionando o que vem sendo feito ali na prefeitura. Então essas situações que a gente vem apontando, né, Silvio? Porque o que acontece? Existem sim situações, eu não sou contra o cargo de CC. Tá? E me rotularam na prefeitura que o Marcelo é contra o CC. Não, eu não sou contra, desde que eles exerçam funções compatíveis com o cargo. O senhor é concursado? Um exemplo, eu sou concursado. Você vai pôr hoje um CC para conduzir uma máquina, conduzir um veículo, se ele tem uma função de chefia. O CC, a função do CC é uma função de chefia, com a diretriz de coordenação, direção, coordenação. Então, o que acontece? Hoje tem servidores que estão parados, o prefeito pode usar esses servidores nessas funções, direciona uma função diferente para esses servidores, mas não deixar sentado, porque o que acontece? O que ele disse no próprio vídeo? Estão sentados porque não querem trabalhar. Ele repete, não querem trabalhar. E isso é um vídeo público. A mesma fala que eu obtive, que eu falei na sessão. Então, assim, se não querem trabalhar, abre uma sindicância, penalize, põe para a rua.
Certo. Porque, Silvio, eu deixo bem sincero, eu não defendo pessoas que não querem trabalhar, que querem prejudicar. Isso não. Eu estou defendendo pais de famílias que não estão exercendo a função dos seus cargos. Um exemplo, Silvio. Eu não vou citar nomes, né? Porque a gente sabe, né, Silvio, que tem que ter uma liberação, às vezes até da pessoa que tu defende tem que ter uma liberação para citar nome. Exatamente. Mas, assim, existe servidor hoje que é operador de máquina, está sentado na garagem, não está ganhando uma função. Nós, operadores de máquina, no nosso cargo, quando a gente fez o concurso, Silvio, a gente ganha 1 hora motor por trabalho. Então, se eu trabalhei com a máquina, eu ganho um valor de hora motor. Tudo bem, o Marcelo é vereador. Essa hora motor, não que não faça falta, mas não vai debilitar meu orçamento familiar se eu não tiver 1 hora motor. Mas nesse pai de família, Silvio, que tem criança pequena para sustentar, tem as contas para pagar, R$800, ou 600, ou 700, que nem o prefeito fala, vai fazer diferença no final do mês para ele. E é isso que eu venho brigando por esses servidores que estão sendo prejudicados. Certo. E que poderiam estar exercendo funções. Muito bem. Vereador Marcelo Simon, eu agora deixo espaço ao senhor, antes das suas considerações finais, tá? Antes das suas considerações finais, para o senhor falar para a sua comunidade, que está lhe assistindo agora em peso, aqui no programa Vamos Conversar, uma audiência incrível em Alecrim, e eu gostaria que o senhor então usasse, dou o tempo que o senhor desejar para falar com a sua comunidade, e logo após então o senhor fará as suas considerações finais, e eu já agradeço a sua participação aqui no programa Vamos Conversar. Primeiro fale para a sua comunidade, converse com a sua comunidade agora, o que o senhor gostaria de dizer para a sua comunidade, para a comunidade de Alecrim, nesse momento que assiste o senhor. Eu quero conversar com a comunidade de Alecrim e saber, para ela ter certeza que eu estou do lado da comunidade, que além de funcionário da prefeitura, eu optei em ser um candidato, se eleger a vereador do município, para poder ajudar a minha comunidade, para contribuir pela minha comunidade, mas também para fazer sempre a coisa certa pela comunidade. Então, eu não admito que hoje uma administração tenta denigrir o nome do vereador Marcelo, através de acusações infundadas, acusações livianas a respeito do Marcelo, inclusive em situações de praça pública. Isso é inadmissível. Então eu peço para a comunidade, quando alguém vir falar uma situação, aconteceu isso, foi falado isso, procura o vereador. Pode me procurar, eu vou expor a verdade sempre. Não vou esconder fatos, eu não vou tampar sol com peneira, porque a verdade sempre prevalece. E saibam que a única maneira de vocês não ter o Marcelo defendendo e trabalhando por vocês no Legislativo vai ser se vocês decidirem que isso aconteça. Não vai ser retaliação, não vai ser pressão e não vai ser perseguição que vai me tirar do Legislativo. Eu sou vereador, eu não sou candidato, eu sou um vereador eleito pela população, eu exijo o respeito da nossa administração por o vereador Marcelo, que foi optado pela população para defender 300 eleitores do Alecrim. Por isso que eu estou cobrando esse direito. E repito para a comunidade de novo. Quando vocês decidirem que eu não serei mais representante de vocês no Legislativo, aí eu me retiro e seguirei minha vida particular, seguirei minha vida de trabalho profissional e não mais essa função de vereador da Câmara. Muito bem. Mas é a comunidade que vai decidir. Muito bem. Esse mesmo tempo, esse mesmo espaço, sem tempo, aliás, né, será dado ao prefeito, se ele conceder uma entrevista aqui conosco, e será dado também ao vereador Baixinho, caso a advogada dele autorize ele a falar em forma de entrevista com a nossa reportagem. Mais uma vez aqui, antes das considerações finais do vereador Marcelo Simon, eu deixo esse microfone aberto ao prefeito de Alecrim para que ele participe aqui do programa e traga a sua versão, ou versão não, mas a sua posição diante de tudo isso que foi colocado hoje aqui no programa. E repito que
Caso o prefeito Elmo Anastácio Dúlios conceda entrevista para o programa Vamos Conversar, nós vamos exibir os vídeos para que ele possa se manifestar a respeito dos vídeos que a nossa reportagem possui. Então, eu peço aqui encarecidamente e deixo esse microfone aberto ao prefeito Elmo Anastácio Dúlios, do município de Alecrim, para que ele possa também se manifestar para a população que o elegeu como gestor municipal. Da mesma forma, ao vereador Baixinho, que está aguardando a autorização da advogada diante de uma situação para só então conceder uma entrevista ao programa Vamos Conversar. Vereador Marcelo Simon, líder da bancada do MDB no Legislativo Municipal de Alecrim, as suas considerações finais. Eu já agradeço a sua participação aqui no programa Vamos Conversar. Importante as falas que o senhor fez aqui, trazendo para a comunidade o que ocorre dentro do Executivo Municipal, no seu local de trabalho como servidor público e também no Legislativo Municipal. As suas considerações finais. Silvio, primeiramente quero agradecer a oportunidade de expor a minha versão para a comunidade. Eu acho que isso é muito interessante, é muito importante, porque nós, representantes da comunidade, é o dever nosso se manifestar. Quando nós somos convidados a participar de uma entrevista através da internet, que não rouba nem um minuto do nosso tempo, tá? Deixar bem claro isso, é uma entrevista pela internet que a gente pode participar. Eu acredito que deve participar, é direito da sociedade escutar a nossa versão. Então, eu agradeço você, Silvio, que vem fazendo esse papel de forma honrável, né? E expondo para a população a verdade dos fatos. Então, da minha parte, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Muito obrigado ao senhor vereador Marcelo Simon, líder da bancada do MDB no Legislativo Municipal de Alecrim. Obrigado mesmo. O senhor aceitou o nosso convite, foi um convite, da mesma forma como convidei o prefeito, e está no WhatsApp dele, né? E se for preciso mostrar um print, eu mostro o print. Foi convidado também pelo WhatsApp, da mesma forma que o senhor foi, da mesma forma que o vereador Baixinho foi convidado também. Então o senhor aceitou, muito obrigado por ter aceito o convite para o senhor falar com a minha reportagem e automaticamente com a sua comunidade de Alecrim. Um grande abraço e uma boa noite, vereador. Um abraço. Um abraço.